Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, eu vos cumprimento com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus. Eu sou Clésio Firmini e este é o canal Templos do Santo Espírito de Deus. Eu desejo para você um dia maravilhoso na presença de Deus. Hoje eu estou aqui para falar para você de um salmo também muito maravilhoso, o Salmo 17, onde Davi pede a Deus que o proteja contra os seus inimigos e confia na sua inocência e na sua justiça. Eu costumo falar para os meus colegas de trabalho, e isso já faz muito tempo que eu falo para eles, para que a gente viva um dia de cada vez. O Senhor nos coloca um dia. Imagina se Ele colocasse um ano inteiro em nossas mãos? Seria muito difícil, porque viver um dia de cada vez já é difícil. Então nós devemos viver um dia de cada vez e esperar o futuro, colocar o futuro nas mãos de Deus. Não nos preocupar com as faturas que vão chegar, não nos preocupar com aquilo que possa nos aborrecer futuramente, porque isso aí pertence a Deus, o futuro pertence a Deus. Nós devemos confiar que Deus está nos protegendo. E nesses salmos você vai aprender que Deus te protege do inimigo. Muitas vezes nos sentimos perseguidos, mas o Senhor nos livra de toda perseguição. O Senhor está sempre atento ao clamor e à oração do justo, aquele que clama a Ele com coração reto, que não clama a Ele com lábios enganosos, como vamos ver nesses salmos. Então, meus amados, eu peço para que vocês não saiam desse vídeo antes do encerramento. Fique comigo. Vamos meditar na palavra de Deus, que é o mais importante na nossa vida, e vamos colocar nas suas mãos através de uma oração poderosa que pode te abençoar grandemente. Basta você ter fé. E eu costumo dizer em todas as orações que eu vou fazer aqui, se você não tiver fé, apenas ouça. Eu uso a minha fé por você e eu tenho certeza que o seu dia será transformado na presença de Deus. Amém? Então vamos ler aí os Salmos 17 para que a gente possa meditar. E o Senhor vai falar muito grandemente no nosso coração. Esses salmos, ele é uma oração de Davi, uma oração sincera de Davi a Deus, uma maneira como devemos orar na presença de Deus. Então acompanhem comigo os salmos a partir do versículo 1 em diante, que está escrito assim: Ouve, Senhor, a justiça e atende o meu clamor. Dá ouvido à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Saia a minha sentença de diante do teu rosto. Atendam os teus olhos à razão. Provaste o meu coração, visitaste-me de noite, examinaste-me e nada achaste. O que pensei, a minha boca não transgredirá. Quanto ao trato dos homens, pela palavra dos teus lábios, me guardei das veredas do destruidor. Dirige os meus passos nos teus caminhos, para que as minhas pegadas não vacilem. Eu te invoquei, ó Deus, pois me queres ouvir. Inclina para mim os teus ouvidos e escuta as minhas palavras. Faze maravilhosas as tuas beneficências, tu que livras aquele que em ti confia, dos que te levantam contra a tua destra. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas. Dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Na sua gordura se encerram e com a boca fala soberbamente. Andam-nos agora espiando os nossos passos e fixam os seus olhos em nós para nos derribarem por terra. Parecem-se com o leão que deseja arrebatar a sua presa e com o leãozinho que se põe em esconderijos. Levanta-te, Senhor, detém-nos, derriba-o, livra minha alma do ímpio pela tua espada. Dos homens com a tua mão, Senhor, dos homens do mundo, cuja porção está nesta vida e cujo ventre enches do teu tesouro oculto. Seus filhos estão fartos e estes dão os seus sobejos às suas crianças. Quanto a mim, contemplarei a tua face na justiça. Eu me satisfarei na tua semelhança quando acordar. Glórias a Deus por essa maravilha de oração que Davi fez a Deus. Davi, ele entra em Deus e diz assim: dá ouvido à minha oração, que não é feita com lábios enganosos. Então, meus irmãos, eu falo e continuo repetindo, nós não devemos entrar na presença de Deus com lábios enganosos, porque a gente diz uma coisa, mas só que Deus já conhece o nosso coração. Um dos primeiros vídeos que eu gravei, uma das primeiras mensagens que eu gravei, eu disse isso aí. Deus sonda o nosso coração. Muitas vezes nós dizemos palavras da boca para fora, mas Deus conhece o que está dentro de nós. O inimigo, eu não gosto nem de falar diabo, eu falo inimigo. Toda vez que eu referir a inimigo, eu estou referindo ao adversário da nossa alma. Ele ouve tudo o que nós fala. Se tiver um anjo dele aqui nos
nos redores, nos vigiando, mas Ele não pode ler os nossos pensamentos. Agora Deus não. Deus conhece tudo sobre nós. Às vezes nós dizemos palavras da boca para fora, mas Deus sabe realmente a intenção do nosso coração. Então nós devemos entrar em Deus com retidão, com lábios não enganosos. E Davi, ele diz assim: saia a minha sentença de diante do teu rosto, atendam os teus olhos à razão. Já pensou você chegar diante de Deus? Senhor, eu estou te clamando. Você sabe por que muitas orações não são ouvidas, meus amados irmãos? Que muitas vezes a gente entra de qualquer jeito na presença de Deus. E a gente fala assim: Deus não está me ouvindo, Deus não está me ouvindo. Mas você está com os lábios retos, você está com a tua vida perfeita diante de Deus? Você é inocente para pedir a ajuda de Deus? Porque Davi estava na sua inocência. Tanto é que ele fala: saia a minha sentença de diante do teu rosto. Imagina, meus amados irmãos, pedir para Deus nos sentenciar. Eu já falei isso aqui em outras mensagens. Você tem que estar com a consciência muito pura diante de Deus. E se você não tiver com a consciência pura, meus amados, não significa que você está condenado, não. Você tem que se colocar na presença de Deus, pedir perdão pelos seus pecados todas as manhãs. Eu costumo fazer isso, porque eu sou tão falho. Muitas vezes eu brigo com meus colegas de trabalho, mas eu chego e entrego na mão do Senhor: Senhor, me perdoa. E quando eu preciso, eu sou humilde de voltar lá e pedir desculpa ao meu colega: olha, eu falei com você, eu falhei, eu errei contigo, então me perdoa, me desculpa. É necessário o cristão ser dessa forma. É necessário ele dar um passo atrás para que ele possa dar 2 para frente. E assim é diante de Deus. Quantas vezes a gente pede para que Deus mate os nossos inimigos? Quantas vezes o nosso semelhante vem, nos aborrece e a gente tem vontade de esganá-los, tem vontade de matá-los? E se a gente pudesse, a gente faria, porque a nossa natureza é uma natureza perversa. A natureza do ser humano é uma natureza perversa. Na mensagem de ontem, ou melhor, de anteontem, nós pregamos sobre a decadência do homem. Todos estão corrompidos. Então é normal o ser humano sentir vontade de ir lá estraçalhar o outro. Isso é normal, isso é do ser humano. Mas nós não devemos ir lá e fazer isso. Nós devemos entregar nas mãos de Deus. Davi não fala. Davi não vai lá e mata os inimigos dele. Ele entrega na mão de Deus. Senhor, toma conta. Se for alguém que está te atrapalhando, Deus vai tirar da tua vida. Se for alguém que está puxando o teu tapete, que está aí te prejudicando no seu trabalho, Deus vai tirar, Deus vai afastar essas pessoas de perto de você. Mas entre com o coração. Entre com os lábios puros diante de Deus. Davi está dizendo: tu livras aqueles que em ti confiam, dos que te levantam contra a tua destra. A palavra de Deus não é enganosa, ela nos mostra cada maravilha. Ela diz, Davi está falando: guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me a sombra das tuas asas. É normal nós não sabermos orar, meus amados irmãos. Nós devemos orar todos os dias, e todas as vezes que a gente cai de joelho, eu costumo falar para os irmãos, eu costumo falar nas minhas mensagens: eu não sou melhor que ninguém, eu não sei pedir a Deus as coisas. Mas nessa manhã eu te entrego uma mensagem dizendo que está escrito lá em Romanos. Eu te entrego essa mensagem que está lá em Romanos 8:26. Ore a Deus, ore, de qualquer forma, ore. Não tenha medo de orar a Deus, não tenha medo de pedir, porque Deus é tão misericordioso conosco, Jesus é tão misericordioso, que Ele diz que não nos deixaria desamparado. Quando a gente cai de joelho no chão, quando a gente ora em espírito, seja lá como for a nossa oração, a gente não sabe pedir diante de Deus, mas tem um consolo para a tua alma, tem um consolo para a tua vida nessa manhã. A palavra de Deus diz assim: da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas vezes, meus amados, às vezes a gente fala assim: mata. Nosso coração, ele é assim: mata o meu inimigo. Mas assim como você, o teu inimigo merece perdão de Deus. A palavra de Deus diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio, que antes se salve. Somos criaturas de Deus, então nós devemos se compadecer mesmo dos inimigos. Entregue sim na mão dele, na mão de Deus, para que Deus afaste da tua vida. Mas não deseje a morte para ninguém, meus amados. Quando você cai de joelho e começa a pedir, o Espírito Santo começa a orar junto com você, com gemidos inexprimíveis. Que maravilha! Versículo 27 de Romanos, capítulo 8, está dizendo: e aquele que examina os corações, está falando de Deus, sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Amém, meus irmãos? Nós não temos qualidades, nós não temos altura, nós não temos suficiências para entrar diante de Deus. Nós não somos autossuficientes para pedir alguma coisa de Deus.
Quem pede por nós é o Espírito Santo de Deus. É por isso que nessa manhã eu estou falando, não se preocupe com o futuro, não se preocupe, meus amados irmãos, com o que possa vir contra a tua vida. Deus está dizendo contigo, basta você orar. Quando você ora, você não está orando sozinho, você pensa que está sozinho. Muitas vezes a gente reclama e diz, Senhor não está me ouvindo, mas o Espírito Santo está clamando por você, dizendo, olha, ele precisa disso, disso e disso. A gente pensa que está sozinho em nosso quarto, a gente pensa que está sozinho na rua, mas quando nós abrimos a nossa boca para orar, automaticamente, isso é automático, meus amados, o Espírito Santo ora junto com a gente. Olha que maravilha, olha que bênção de Deus na sua vida. Você saber que não está sozinho nessa manhã, que quando você abrir a sua boca para pedir a Deus alguma coisa, o Espírito Santo vai estar orando junto com você. Aleluias, glórias a Deus. Eu sou muito grato por ter conhecido o Espírito Santo de Deus. Eu sou muito grato pelas misericórdias de Jesus na minha vida, porque eu sei que quando eu estou orando, eu não estou orando sozinho. Eu posso orar totalmente errado, mas o Espírito Santo está clamando ao Pai por mim com gemidos inexprimíveis. É comum nós não sabermos orar. Até mesmo os discípulos de Cristo não sabiam orar. Tanto é que um deles chegou a Cristo e disse, Senhor, nos ensina a orar como João Batista ensinou os seus discípulos. E aí Jesus responde para ele lá em Mateus 6:7 que está escrito, e orando não useis de vãs repetições, como gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não adianta a gente ficar o dia inteiro achando que está orando, que está clamando que Deus vai nos ouvir. Não é o muito falar, mas é a sinceridade do teu coração diante de Deus que vai fazer Deus movimentar o céu por você. Jesus começou a orar a oração do Pai Nosso. Ele começou a ensinar como o cristão deve orar. Eu não vou ler aqui a oração do Pai Nosso para você, porque essa é uma oração muito conhecida. Talvez você tenha ela de cor na sua cabeça, mas é apenas um modelo de como você deve orar. A oração do Pai Nosso não é para você repeti-la, é a maneira como você deve entrar na presença de Deus. Primeiro clamando, Pai Nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Primeira coisa que a gente deve fazer diante de Deus é reconhecer que Ele é santo, e depois a gente começa a pedir. E Jesus ensina que a primeira coisa, a eficácia da oração é perdoar o teu inimigo. Perdoe os nossos devedores, assim como vós tendes perdoado. Eu gostaria de ficar um tempo mais com vocês, mas a mensagem é esta. Para que ela não fique muito longa, nós vamos encerrar por aqui. Eu peço a você, se essa mensagem fez sentido em sua vida, que você compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, no seu Facebook, com a tua família, com teus amigos, com teu vizinho, e se coloque na presença de Deus nessa manhã, que eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Amém, meus irmãos? Vamos orar então agradecendo pela vida, agradecendo por essa manhã maravilhosa, para que Deus continue nos abençoando no decorrer de todo o dia. Oremos então. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus entramos na tua presença. Glória seja dada ao teu nome, porque tu és santo e digno de todo louvor e adoração. Nesta manhã meditamos, Senhor Jesus, nos Salmos número 17. Salmos onde Davi pede a tua proteção, confiando na tua inocência e na justiça de Deus. Da mesma forma, nós entramos na tua presença, Senhor, pedindo perdão pelos nossos pecados. Somos muito falhos, Senhor Jesus, mas confiamos, Senhor, em ti. Eu estou trazendo essa mensagem nessa manhã, mas, Senhor, direcionado pelo teu Santo Espírito, porque eu não sei falar, mas a tua palavra é viva e eficaz, e eu clamo ao teu Santo Espírito para que fale ao coração de cada um que está aqui neste momento. Muito obrigado, papai querido, por ter me usado como instrumento. Muito obrigado pela oportunidade de mais um dia eu estar na sua presença. Abençoe cada um que está aqui, Senhor, ouvindo essa mensagem. Que a vida dele seja transformada. Que o inimigo dessa pessoa que está aqui ouvindo esta mensagem nesse momento seja afastado da vida dela. E que o teu amor transborde no coração dessa pessoa. Porque é assim que o Senhor nos ensina a estar na tua presença. Muito obrigado, papai, por ter abençoado tanto a minha vida. Abençoe a minha esposa e meus filhos, abençoe toda a minha família e a família de cada um que está aqui. Muito obrigado, papai querido, e assim que eu te peço, já te agradecendo, em nome de Jesus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que Jesus te abençoe grandemente nessa manhã. Eu encerro essa mensagem com o que está escrito lá em 2 Coríntios 13:13. Que a graça de nosso Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém.